é o Dia Nacional do Orgulho Autista. A data foi criada para esclarecer a população sobre essa condição que muita gente ainda acredita ser uma doença. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 2 milhões de pessoas vivem com autismo no país. Pense em uma pessoa qualquer. Agora, pense em uma pessoa autista. Nos dois casos, a diversidade de indivíduos que cabem dentro desses grupos é enorme. Pessoas com autismo são diversas e muito diferentes entre si, tanto nas características pessoais quanto nos graus de habilidades em comunicação e dependência. Se engana quem pensa no autista como alguém que vive isolado, que não se comunica ou que é muito inteligente. No movimento do orgulho autista, quebrar esse estereótipo é uma das principais bandeiras. O assunto é recorrente nas redes sociais da Poliana. A estudante recebeu o diagnóstico aos 16 anos e hoje produz conteúdo sobre o tema. Passei boa parte da minha vida, até a metade da minha adolescência, pensando que eu era diferente de alguma forma, mas que a minha diferença não tinha nome. Que eu era só uma pessoa meio esquisita mesmo e que eu ia morrer sendo esquisita sem entender o que estava acontecendo comigo. E num primeiro momento, eu fiquei meio confusa, porque me veio à mente o estereótipo do que seria um autista. E na minha cabeça eu não me enquadrava nesse estereótipo, e realmente eu não me enquadro no estereótipo que é propagado do que são pessoas autistas. Tem sido uma trajetória de autoconhecimento muito legal, muito interessante, muito enriquecedora desde então. Tenho conhecido muitas pessoas e feito muitas coisas legais. A Organização Mundial de Saúde estima que existam 70 milhões de pessoas com autismo em todo o mundo, 2 milhões no Brasil. O transtorno do espectro autista impacta o neurodesenvolvimento. A pessoa já nasce com essa condição, não tem como se tornar autista ao longo da vida. O que pode acontecer é a demora no diagnóstico. Autismo não é doença e, portanto, não precisa e nem existe nenhum tipo de cura. Acompanhamentos de profissionais específicos são importantes, de acordo com cada caso, para melhor bem-estar e desenvolvimento do autista. Basicamente, quem está dentro do espectro dessa condição vai ter duas grandes áreas aí com alguns prejuízos. Uma dessas áreas é a área da comunicação, né, da interação social, e a outra é um padrão de comportamento de interesse mais restrito ou comportamentos mais repetitivos. Então, essas são as grandes características, mas sim, dentro do espectro existem muitas diferenças entre si. É difícil a gente colocar todo mundo numa caixinha e falar essas são as características. De forma geral, são essas grandes áreas mais afetadas. A luta pela inclusão e visibilidade inclui encontrar palavras melhores para falar sobre o tema. Hoje em dia, se fala em pessoas típicas, que são aquelas que não possuem nenhuma condição específica neurológica, e pessoas atípicas, que são aquelas que lidam com diferentes alterações. Pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, fazem parte desse grupo. Embora sejam diversas entre si, elas são reunidas neste grande espectro em função de alterações em duas áreas. Pode ser que existam algumas pessoas que tenham, de fato, uma linguagem, uma comunicação com um prejuízo muito grande, então, que nem venha, por exemplo, desenvolver a fala, que precise de um recurso alternativo, mas existem muitos que conseguem ter uma comunicação, mas ela não é tão funcional. Então, por exemplo, né, um autista, né, que a gente chama de leve, que não vai ter prejuízos cognitivos, ele vai falar normalmente, ele vai compreender normalmente o ambiente, mas a forma que ele se comunica talvez não seja tão efetiva, talvez ele sempre fale de assuntos que as pessoas não se interessam tanto, então essa interação não vai acontecer da forma como deveria, né? Então, quando a gente fala de comunicação, a gente não está falando só da fala, porque muitos têm isso preservado, outros têm um atraso importante, mas é mais nesse sentido da troca com o outro, da reciprocidade, como que essas relações acontecem. O autista se encaixa na categoria de pessoas com deficiência e possui direitos específicos. A compreensão social da diversidade dentro do autismo também é importante por isso, para que a pessoa com TEA possa acessar esses direitos. Dentro da universidade, agora eu tenho o auxílio de um aluno tutor.
Eu consegui esse recurso recorrendo à coordenação do meu curso, que fez um edital para escolher um aluno bolsista para me acompanhar e me auxiliar nas atividades da faculdade, principalmente agora durante o período de ensino à distância, que está sendo muito complicado para mim, então eu preciso de ajuda. Esse é um direito que eu tenho e que eu usufruo dele. No caso desses irmãos, a coincidência foi grande. Os 3 têm autismo e os 3 nutrem o mesmo interesse específico pela ilustração. Em casa são mais de 4.000 desenhos. Cada um deles assina cerca de 15 obras por dia. O diagnóstico foi uma surpresa para a mãe, que sabia que os filhos eram diferentes, mas não reconhecia neles as características que ela achava serem comuns em autistas. Eu via outras mães com autista, mas era um autista que a gente fala que é aquele autista total, né? Que é fora do mundo mesmo, é muita agressividade, né? Muita dificuldade de interagir. E assim, meus filhos, assim, eles não olhavam, mas meus meninos não. Eles tinham uma certa... Eles eram agressivos, mas comigo, com o pai que já vivia com eles, assim, não tinha problema nenhum. Carol é a mais velha. Nas suas pinturas, muitas figuras femininas e de crianças. Ela reconhece a companhia dos irmãos na arte como algo especial. É como a gente fica no mundo. A gente esquece de tudo que acontece assim e a gente pensa só no desenho. O desenho é como se fosse tudo pra gente. A mãe estimula outros interesses nos filhos e também abraça o interesse específico deles. Gabriel é categórico, ama o que faz. Eu jogo toda a minha inspiração na minha cabeça para o papel e eu gosto muito disso. E desenhar para mim faz muito bem. Ismael foi o primeiro diagnosticado. Uma professora identificou alguns traços do TEA e sugeriu que a família procurasse um especialista. Ao assistir um filme, ele encontrou o que diz ser a frase que representa sua vida. Porque a maioria das pessoas deste mundo jamais verá além dos seus olhos podem ver. Porque olha só, começou aqui uma verdadeira obra. Beijo. Tchau. Uma verdadeira obra de arte, né?